Então vamos continuar sobre o assunto da soberania de Deus. Na primeira reunião falei um pouco sobre a introdução sobre a doutrina da soberania e um pouco sobre o caráter do Deus soberano e um pouco da natureza de Deus. E eu estou cada dia mais estudando, me aprofundando nesse assunto. Estudando em casa, eu falei para Paulo, eu falei, nossa, isso é muito profundo. Quando você começa a estudar, a entender sobre a soberania de Deus, o nosso coração, a nossa vida se sente confrontada e ao mesmo tempo confortada. Porque a gente vê que há um Deus, nós servimos um Deus bíblico e soberano que rege toda a nossa vida e que nós não temos do que se preocupar. Então, para continuarmos, nós vimos na introdução sobre a soberania de Deus, que Ele é um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E Deus revela a sua natureza e caráter através da sua soberania. Nós entendemos isso na primeira reunião, em que nada pode parar e deter esse Deus soberano e nada pode mudar o Deus soberano. Então, para darmos início e abrirmos as Escrituras, vamos abrir em Salmo 115. Só para termos um texto bíblico para início. Isso, 115, no verso 3. Todos acharam? Amém? O verso 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe agrada. Então, repetindo novamente, o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Então, para respaldar e até para entendermos que esse texto e vários outros textos, as Escrituras sempre vai revelar Deus como Deus soberano. E que nada pode impedir esse Deus e Ele faz tudo o que lhe agrada. Ele faz a sua vontade, não é a nossa. Tanto que até nesse salmo, o salmista começa, não a nós, Senhor, mas o Teu nome é glória. Então não é a nossa vontade que o Senhor está disposto a fazer, mas é a vontade dEle. E é tudo que Ele, tudo que lhe agrada, tudo que lhe apraz. Então, eu vou citar algumas citações. A W. Pink diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios, determinando o curso das dinastias segundo o seu agrado. Então, mais uma citação para entendermos que quando falamos de um Deus soberano, do nosso Deus que é soberano, nós entendemos que Ele é Deus. Quando declaramos que Deus é soberano, declaramos que Ele é Deus. Declaramos que Ele é o Altíssimo, que Ele é sobre todos, sobre tudo. E essa natureza de Deus, ela é mais latente, porque quando vamos falar sobre os atributos de Deus, eu acredito que todos os atributos vão convergir na soberania de Deus. Porque se Deus é um Deus soberano, Ele vai ser um Deus bondoso, misericordioso, vai ser um Deus que é tardio em irar-se,
vai ser um Deus justo. E eu acredito que tudo passa pelo crivo da soberania de Deus. Como já vimos na reunião passada, que a soberania de Deus tem a ver com o caráter dele, tem a ver com a natureza de que ele tudo pode. E ele reina sobre tudo, sobre todos, sobre os céus, sobre a terra. Ele reina sobre toda a criação. Então, respaldado pelas Escrituras e por homens de Deus, nós podemos encarar isso com mais seriedade. Também há um livro que tem as Confissões de Westminster comentada, que dentro da Confissão de Westminster há uma confissão assim: há só um Deus, vivo e verdadeiro, o qual é o único em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria e imutável e justíssima vontade para a sua glória. Então tudo que ele opera e tudo que ele faz pela sua soberana vontade e para a sua própria glória. Não é para a glória dos homens, não é para a vontade dos homens, mas é para a sua própria vontade e para glorificar a si mesmo. E isso é importante para nós porque, se servimos a um Deus soberano, devemos nos encaixar nesse padrão de viver conforme esse Deus soberano e viver para a glória desse Deus soberano. Calvino cita: na soberania, Deus estipulou que a sua glória seria o alvo de todos os seus planos para o mundo e para a salvação, bem como o da atividade humana. Então, segundo Calvino, segundo essa frase, na soberania de Deus, Deus estipulou que a sua glória seria alvo de todos os seus planos. De tudo que ele faz, de tudo que ele opera, tudo isso será e é para a sua glória. As Escrituras já afirmam: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nessa citação, nós descobrimos que o alvo de Deus em criar, em fazer, em dominar sobre toda a criatura, sobre todos os homens, é para glorificar a si mesmo. E é porque simplesmente ele está operando a sua vontade. Mas uma citação de Calvino diz que ele sempre viu o mundo como um teatro deslumbrante da glória de Deus, vivo com testemunhas múltiplas de seu poder e majestade. Então nós vemos algumas citações de alguns homens de Deus, respaldados também pelas Escrituras e pela teologia, de que Deus é soberano sobre todos e sobre tudo. E ele simplesmente faz o que lhe apraz para a sua glória. E o homem deve se encaixar nesse padrão. O homem tem que se cada um. Isso é a questão de que, como nós cristãos servindo ao Senhor, esse Senhor soberano, nós devemos viver para a glória desse Deus soberano. Isso é nos amoldarmos ao padrão da soberania divina. Amoldar a nossa vida nesse padrão de soberania. De vivermos totalmente para a glória de Deus, porque tudo que Ele criou, de fato Ele criou a humanidade para quê? Para louvor da sua glória. E tudo que Ele criou é para louvor da sua glória. E nisso revela de que Deus é soberano. Então eu citei algumas coisas porque pode acontecer de surgirem algumas questões, e questões até que muitas pessoas discutem, e alguns duvidam de que realmente Deus possa ser todo soberano.
Muitas pessoas duvidam e negam a soberania exaustiva de Deus. Então podem acontecer algumas discordâncias, por exemplo, como muitos acham que Deus reina só sobre os céus, mas não acham que Ele pode reinar sobre a terra. Principalmente a nossa mentalidade brasileira, por causa do sincretismo, nós achamos que Deus é um Deus que está sentado num trono, é velho, barbudo, com barba branca, parecido com o Papai Noel, e é um Deus distante. Então é fácil entrar na mente humana, talvez, que Deus possa reinar sobre os céus. Mas muitos ignoram o fato de que Deus também reina sobre a terra. De que Deus é o rei dos céus e o rei da terra também. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, em primeira instância, a terra, os céus e tudo que Ele criou é do Senhor. Está sob a autoridade dEle. E olhando por esse prisma, nós vemos que, e podemos até refutar essa questão, porque de fato Deus reina e domina sobre toda a terra, sobre todo o céu. Alguns podem pensar que Deus abandonou a terra para o inimigo morar. Simplesmente criou os céus e deixa a terra lá para o inimigo. E não é bem assim. As Escrituras não afirmam isso. As Escrituras afirmam que o Senhor, Criador dos céus e terra, é o Senhor soberano. É um Deus soberano. Também pode acontecer de alguns discordarem e dizerem que o fato da soberania de Deus não existir sobre a terra e sim existir as leis da natureza. Deus Deus não reina sobre a terra. Não existe a lei de Deus, existe a lei da natureza. Então, vamos concordar que se a lei da natureza está em total operação e não a lei de Deus e não o Deus soberano, a natureza poderia se rebelar contra os homens e totalmente se autodestruir. Então podemos refutar esse fato também porque há um Deus soberano que rege a natureza, fazendo com que tudo entre em harmonia. Também podemos confundir, primeiramente achar que Deus criou tudo no princípio e depois deixou o mundo viver o seu curso. Deus criou, Ele é o Criador, Ele estava no princípio, Ele criou os céus e a terra, mas depois que Ele criou, Ele descansou e a terra está do jeito que está porque Deus abandonou. Também podemos refutar essa ideia porque Deus não abandonou. Então podem surgir algumas discordâncias desse tipo também, confundir dentro da soberania de Deus, confundir a responsabilidade humana com a questão do livre-arbítrio, que é muito mal entendido e mal interpretado, de saber que, na verdade, quando falamos sobre a soberania de Deus, a responsabilidade que nós temos está inserido dentro da soberania divina. E muitos confundem o fato de que o homem, então, se o homem tem responsabilidades, então ele tem o livre-arbítrio, então ele pode fazer o que ele quiser, e Deus não é tão soberano assim. Alguns podem pensar assim. E até mal interpretando e mal entendendo o que quer dizer o livre-arbítrio, não é verdade? Então há como se confundir essa ideia. Mas o correto é um Deus soberano, e dentro da soberania divina, Deus deu responsabilidades para o homem. Isso não quer dizer que exista o livre-arbítrio e que possa o homem fazer o que ele quer, principalmente se salvar.
Isso estaria indo contra a glória de Deus e contra a soberania divina. Também, dentro disso, alguns podem negar a responsabilidade humana culpando o inimigo de tudo. Então, o meu carro quebrou, aconteceu alguma coisa. É o inimigo, tá? É o diabo. Tô passando uma prova aqui, tô no deserto, o diabo tá me tentando. Mas você vê nas escrituras que até para o inimigo mexer com a vida de Jó, teve que haver a permissão de Deus. Ou Deus não seria tão soberano assim. Então nós vemos, tô sem dinheiro, o inimigo tá mexendo no meu bolso. Não, é má administração sua. Pode acontecer. Mas confundimos esses fatos e alguns desses fatos podem ir contra a soberania divina e ir contra a glória de Deus. Então temos que nos atentar e reparar de que muitos fatos e muitas pessoas podem negar a soberania de Deus nessas questões. E muito mais. Isso. Eu citei alguns casos, mas tem vários casos que nós podemos ver de que a mente humana não consegue conceber que há um Deus soberano e aí cometem falhas e acasos desse tipo. Precisamos prestar atenção nessas questões para que também não firamos a glória de Deus. Para a gente não ir também contra a esse Deus soberano que está regendo tudo. Como eu disse na primeira reunião, Ele é um Deus soberano e um Deus pessoal. Então, trazendo para o nosso íntimo, também Ele é um Deus que opera em nós. E quando Ele opera em nós, de diversos fatos, de diversas formas, não podemos cair no erro de tentar ir contra a soberania de Deus. Isso acaba com a nossa murmuração, isso acaba também com o nosso orgulho, porque sabemos que todo humano, nós somos dependentes desse Deus soberano. Então, para aprofundarmos um pouco, porque já vimos sobre o caráter, já vimos algo básico sobre o caráter do Deus soberano, e a esse Deus de que nós servimos, esse Deus todo-poderoso, soberano, glorioso, eterno, santíssimo, onipotente. E nós precisamos retornar a nossa mente para esse Deus. E não, como eu disse, ver o Senhor como uma forma minimizada ou humanizada. Mas olhar para as Escrituras e olhar para o Deus da forma que Ele é. Soberano. Rei de toda a terra, Rei de todo o céu. E para aprofundarmos um pouco e vermos algo mais além sobre o caráter de Deus, nós vamos dar uma olhada sobre a soberania de Deus e falar um pouco sobre o paralelo na história, o que Deus foi construindo com sua soberania. Primeiramente, o Deus soberano é o Deus criador. E não há como falar da soberania de Deus se não voltarmos para o princípio das Escrituras, para o princípio onde tudo foi criado, e averiguarmos e entendermos esse Deus soberano que desde o início, desde antes da fundação do mundo, Ele reina, reinou e reinará. Então, falando um pouco sobre criação, vamos abrir em Gênesis 1.
Tá difícil de achar? Amém. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí nos versos seguintes ele vai falando sobre a criação. Eu quero me atentar para o verso 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E vemos que Deus foi soberano na criação. E em todo momento, Ele não muda, Ele é soberano. A soberania de Deus na criação foi defendida por Calvino e por muitos outros homens de Deus contra o extremismo do fatalismo e da concepção firme de que o mundo era produto do acaso. Então, muitos homens de Deus batalharam e militaram para defender o Deus soberano e o Deus criador que criou céus e terra. E de fato, o mundo não é um produto do acaso. E nada que possa ser criado e que possamos ver, ou coisas invisíveis, sejam elas invisíveis ou visíveis, nada foi produto do acaso. Mas como nós lemos nas Escrituras, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, vários homens defendiam essa posição de que o Deus bíblico, de que o Deus soberano é o Deus criador dos céus e da terra. E aí podemos entrar em algumas questões como criacionismo e evolucionismo, mas não quero me atentar muito a essas questões, mas falar sobre a natureza de Deus na criação. Calvino também enfatizou a criação partindo do Criador, mas a partir do nada, que é um termo chamado ex nihilo, né, Michael? Isso? E eles enfatizavam que a criação foi produzida de um Deus eterno que criou a partir do nada. Essa era a marca referencial da verdadeira fé bíblica. E Calvino combatia qualquer visão que não fosse essa. Eu cito Calvino, mas todos os reformadores e todos os homens de Deus na história da igreja combateram esse tipo de pregação. Calvino afirmava que falar que um Deus que é soberano, mas ele não criou e o mundo é produto do acaso, tira Deus da sua onipotência. Porque se de fato o mundo foi criado de um acaso, então cadê Deus? Cadê o Deus onipotente? Mas a nossa fé deve ser apoiada nas Escrituras, e nas Escrituras diz que Deus criou os céus e a terra. E Ele fez isso para expressar a sua própria vontade e para um louvor da sua glória. Para obter glória a si mesmo. Não a glória dos homens. A criação do universo, do cosmos, dos homens, não foi para a glória dos homens, mas foi para a glória de Deus, do próprio Criador. É uma citação de Calvino que diz: por isso, pois é havido por onipotente, não porque possa, na verdade, agir, contudo, cesse por vezes e permaneça inativo, ou por um impulso geral de continuidade ao curso da natureza que há prefixado, mas porque é céu e terra governando por sua providência. A tudo regula de tal modo que nada ocorra senão por sua determinação.
Então nós vemos que a criação, e no princípio foi determinação do próprio Deus. Não foi nada do acaso, mas esse Deus, todo-poderoso, soberano, criador, fez isso por sua própria determinação, por sua própria vontade. Ele faz a seguinte afirmação, mostrando a soberania de Deus no controle do mundo, em contraposição à ideia da aleatoriedade dos acontecimentos no mundo. Portanto, quem quiser guardar dessa infidelidade, tenha sempre em lembrança que não há nas criaturas ou poder ou ação ou movimentos aleatórios. Ao contrário, são de tal modo governados pelo secreto conselho de Deus, que nada acontece senão dele, consciente e deliberadamente decretado. Então não há casos e não há movimentos aleatórios, mas tudo é decretado pelo secreto conselho de Deus, que ele deliberadamente decreta. E como ele diz expressamente na palavra que a palavra dele não voltará vazia, tudo que ele decretou se fez e se cumpre. Luiz Berkhoff define a criação como uma maneira muito própria, como livre ato de Deus pelo qual ele, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória, produziu no princípio todo o universo, visível e invisível, sem uso de material pré-existente. E assim lhe deu uma existência distinta da sua própria, e assim dele depende. Então a criação, segundo Luiz Berkhoff, foi uma maneira muito própria de como Deus age pela sua vontade e para a sua glória. Seja coisas visíveis ou invisíveis. E o mais interessante é que ele não usou material pré-existente. Ele apenas liberou uma palavra e tudo se criou. Não existia nada antes. Mas esse Deus soberano, criador, expressamente pela sua própria vontade e para a sua glória, criou e decretou. Segundo Wayne Grudem, afirma que Deus criou o universo do nada. Este era originalmente muito bom e ele o criou para glorificar a si mesmo. Então nós vemos em todas as citações de que o Deus soberano e criador, ele faz e ele executa para a sua própria vontade e para a glória dele. Então nós vemos desde a criação e em todos os assuntos, em todos os aspectos da nossa vida, Deus decreta e pela sua própria vontade ele faz. Talvez o homem não tenha esse poder, mas o Deus Todo-Poderoso decreta e tudo se cumpre. Pelo fato dele ser soberano. E mais do que nunca nós precisamos exaltar esse Deus soberano. Nos colocar e colocar a humanidade na posição que lhe é devida e colocar a Deus na posição também que lhe é devida. Essa posição é a posição de supremacia sobre toda a criação. De acordo com Gerard Van Groningen, Deus não é descrito em Gênesis 1:1. Ele é colocado diante do leitor como Criador. Então ele não é só descrito, mas ele é colocado diante de nós que lemos e meditamos nas Escrituras como Criador. E como Criador é que foi o iniciador de acordo com o seu plano. Ele soberana e sabiamente trouxe à existência o que não tinha estado presente ou existente antes dele falar e agir. Ele trouxe à existência aquilo que nunca existiu antes.
Como já citei, não tinha matéria pré-existente, mas Ele criou pela sua própria vontade. Essa declaração mostra que Deus é o ponto focal. É a atividade soberana e criadora dele que é indicada. Então, até quando lemos e estudamos sobre a soberania de Deus e a criação, devemos nos atentar, primeiramente, ao Criador, porque Ele é o ponto focal, Ele é o ponto inicial de tudo. Antes de haver a criação, havia o Criador, e esse Criador é um Deus soberano. Então nós vemos que Deus foi soberano na criação. E há pontos que podem se discutir, há pontos que a gente pode falar. Porém, precisamos entender que, se tratando de um Deus soberano, e como a Bíblia não força, falando que esse Deus é um Deus soberano, há algumas coisas que são indiscutíveis. E o Deus, nós vimos na primeira reunião, o barro não pode discutir com o olheiro. Então há assuntos, há questões, principalmente se tratando da soberania de Deus, que fala sobre a sua supremacia. A gente pode estar arrumando para a nossa cabeça se nós duvidarmos de que Deus realmente foi e é e sempre será soberano. Ele, sendo o Criador, revelou a sua soberania, criando o universo e tudo que nele há. Não tendo nada existido, ele mostrou-se soberano, criando a partir do nada. E tem duas palavras que os estudos na teologia diz que é o fiat, que é faça-se, e o ex nihilo, que é do nada. Está contido dentro desse texto sobre a criação. Então esse Deus soberano, criador, decretou e do nada tudo se fez. E para entendermos mais um pouco, vamos abrir em Salmos 33, do verso 6 ao verso 9. Salmos 33, do verso 6 ao 9. Todos acharam? Verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão. Põe os abismos em depósitos. 8. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então no verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Respaldando toda a questão da criação. E o salmista diz, tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Então, na verdade, isso tem que trazer até um temor para nós. Falar de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é soberano, que só porque Ele falou, tudo se fez. E mandou, e logo tudo apareceu. Vemos basicamente Deus sendo o autor, e Ele é o autor da criação. E de certo Ele é o autor de tudo que nós vemos, e de nós, de toda a humanidade. Ele é o autor, Ele é o maestro, Ele é o feitor.
E isso, e tantas outras coisas, nós podemos ver que Deus foi, é e sempre será soberano. E há uma assertiva que diz que a obra da criação foi realizada sem qualquer esforço. Esse Deus soberano não teve que se esforçar para criar nada. O Senhor falou e tudo se fez. Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Após ter trabalhado pelo espaço de 6 dias, Deus descansou no 7º dia. Não porque estava cansado, e sim porque o santificara, fazendo dele um dia de descanso para o homem. Então, todo o panorama da criação e desse Deus criador, na verdade, não foi com esforços que ele criou. E ele não descansou no 7º dia porque ele estava cansado, mas ele descansou para santificar aquilo que ele tinha feito. E também uma forma fazendo desse dia um descanso para o homem. Então nós vemos todo o trabalho desse Deus soberano, criador dos céus e da terra, criando tudo a partir do nada. Essa é a natureza, esse é o caráter desse Deus soberano, do Deus bíblico, do Deus que nós servimos. Esse Deus que é todo poderoso, que faz tudo conforme lhe apraz. E a criação foi conforme a sua vontade e para a sua glória. E eu quero me atentar apenas nisso, só para termos um panorama. Porque se formos falar sobre criação, até o Joel tem me encorajado bastante a estudar sobre a criação. E se fôssemos falar sobre a soberania de Deus e a criação, daria muito pano para manga. Teria assuntos e mais coisas fascinantes para nós estudarmos sobre o Deus Criador e a criação. Então, só para concluirmos, Deus é soberano sobre toda a criação. E Ele, como soberano, Ele é o Criador e revelou sua soberania criando. E é interessante que nas Escrituras, no início não vai revelar Deus como um Deus que pode dar algo para os homens ou pode fazer alguma coisa em favor da humanidade. Na verdade, a primeira revelação é a revelação de um Deus Criador, que pela sua soberania criou tudo, criou os céus e a terra. Como Ele criou os céus e a terra, Ele nos criou também. E somos para o louvor da sua glória. E olhando para um panorama das Escrituras ainda na criação, nós vemos de que Deus criou o homem pela sua soberana vontade, criou o homem, colocou ele no jardim, deu-lhe uma companheira, uma ajudadora, e deu um mandato para ele. E como Deus é totalmente soberano, onisciente, também na criação criou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós vemos o desdobramento da criação, Deus criando desde os céus e terra até as mínimas coisas como a humanidade e como detalhes no jardim. E esses detalhes foram cruciais. E Deus deu um mandamento para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Mas na sua soberana vontade, Deus revela o fim pelo início. E como é um Deus totalmente soberano e eterno, Ele sabe.
E onde eu quero chegar? Quando Deus deu um mandamento e o homem quebrou esse mandamento, entrou o pecado no mundo, na verdade Deus não foi pego de surpresa com isso. Porque Ele não seria um Deus soberano se fosse pego de surpresa, como nós estudamos. Nada pode surpreender esse Deus. Nada pode pegá-lo de surpresa. E nada pode deter esse Deus. E com o pecado, Ele já providenciou tudo. Até como quando os homens, Adão e Eva saíram do jardim, Deus providenciou vestes para eles. Então nós vemos que o Deus soberano é um Deus que providencia tudo e nada Ele não é pego de surpresa por nada. Ele não ficou surpreso quando foi procurar Adão e Adão se escondeu. Ele não ficou surpreso quando entrou o pecado, mas antes ele providenciou, tanto que em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, com a queda, com o pecado original, com a queda do homem, veio a providência divina antes da fundação do mundo. Por quê? Esse Deus soberano não é pego de surpresa. Deus é soberano sobre toda a criação do universo e do homem. E mesmo com o pecado original, Deus não deixou de ser soberano. Ao contrário, como eu já disse, Ele não é pego de surpresa, já providenciou uma solução. E o destino dos homens. E falando um pouco sobre isso, sobre o pecado original, e agora nós vamos entender por quê. Na verdade, todas as doutrinas que nós temos falado e aprendido está baseada na soberania de Deus. Porque Deus foi soberano na criação, Ele é soberano quando falamos sobre o pecado, Ele é soberano quando falamos sobre a depravação, Ele é soberano quando falamos sobre a justificação, sobre a santificação, sobre todas as doutrinas. Porque de fato Ele é soberano sobre tudo. Ele já sabe o fim desde o princípio. E aí com o pecado, entrando o pecado, e depois de Adão os homens caíram na depravação, e nós sabemos que, por estudarmos a depravação total, vemos que todos nascem pecadores, nós não tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. Salmo 51. Então, pela natureza caída de Adão, herdamos o pecado. Mas Deus não deixou de ser soberano. E vamos entender a soberania de Deus quando falamos sobre a depravação total e falamos sobre o pecado do homem. Algumas bases sobre a depravação total é que, como eu citei, todos nascem pecadores depravados. Mas isso tudo faz parte, está dentro, incluído no propósito de Deus. Em primeira instância, Deus é soberano sobre toda a criação. Então todos nascem pecadores. Adão se fez pecador e isso fez com que toda a descendência fosse pecadora. Quando Deus criou o homem, Ele disse que a criação foi muito boa. Porém, com a queda, os homens se tornaram totalmente depravados no íntimo. E ofuscaram a imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso tem a ver? Tem alguma coisa relacionada com a soberania? Deus não perdeu o controle dos homens. Então até nisso traz um conforto, porque nós vemos Deus presente em toda a história.
Deus não perdeu o controle. Entrou-se o pecado, mas Deus não perdeu a sua soberania. Ele não saiu do seu lugar, ele não saiu do seu trono. E mais um ponto, o homem que é depravado não pode agradar a Deus, mas isso também não muda a soberania de Deus. E o homem se torna inimigo de Deus e alvo da sua ira. O homem totalmente depravado, entregue aos seus pecados. Mas até nisso nós vemos o Deus soberano presente. O Deus soberano tem o direito de fazer tudo o que lhe apraz com a humanidade. E com o pecado original e a depravação total, Deus, na sua soberania, na história, entregou os pecadores à condenação e também elegeu os homens. E nós vemos Deus fazendo várias e várias coisas. Mas isso talvez seja indiscutível, porque Deus faz o que lhe apraz. Nada saiu fora do controle de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Então isso que é o mais fascinante, mais interessante, é que mesmo para nós estando um caos, para Deus tudo faz parte do plano, do propósito e da vontade dele. Vamos ver alguns textos depois. Vemos Deus fazendo o que lhe apraz em Gênesis 6, por exemplo, no verso 7. Com o dilúvio e a salvação do justo Noé. O fato de Deus ter dito que tinha se arrependido não denota que ele é um Deus que foi pego de surpresa. E como ele faz tudo o que lhe apraz, veio o dilúvio, ele salvou Noé, a família, fez uma aliança, um pacto. E tudo por causa da vontade dele. Tudo debaixo da vontade, do decreto dele. Vemos Deus fazendo o que lhe apraz em toda a história da Bíblia. Vemos Deus julgando os homens por causa da depravação. Tanto que no cenário de Gênesis 6, diz que os homens estavam depravados no íntimo, desde a sua meninice. Aí vemos, Deus é um Deus sanguinário, matador, que matou todo mundo. Sim, porque Ele é um Deus que faz tudo o que lhe apraz. E se você tem algo contra Deus, vamos discutir com Ele, não? Mas é uma verdade bíblica, uma verdade eterna. Que Deus é soberano e como Ele é soberano, Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Vemos Deus resistindo ao soberbo, dando graça aos humildes. E também, pelo homem rejeitar a soberania de Deus, vemos em Romanos 1, 26, Deus entregando os homens às suas paixões. Pela sua soberana vontade. Diz que por fazer da criatura, por servir a criatura em vez do Criador, e por estarem totalmente depravados no seu íntimo, Deus entregou. Não foi os homens que se entregaram. Deus os entregou às suas paixões. Deus faz tudo o que lhe apraz. É Ele quem manda. E a esperança para o homem depravado, nós já sabemos que está em Deus através de Cristo, chamando, elegendo e salvando esses homens pecadores. Pela chamada da salvação e justificação, os homens podem novamente ter paz com Deus. E isso tudo porque Deus proveu o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo.
nunca foi e nunca será pego de surpresa. E a esperança está nisso, então. Deus, na sua soberania, estava com a ira, operava a ira, e os homens totalmente depravados. E com a providência de um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, Cristo veio crucificado. Tudo isso pelo agrado de Deus. E através de Cristo nós temos paz novamente com Deus. Através do seu sangue. Mas isso é plano divino, é o plano do soberano Deus. Vemos que Deus é soberano sobre os homens, podendo os entregar à depravação ou eleger para a salvação. E na sua soberania, Ele aciona a sua providência para com a humanidade. O Deus soberano age conforme a sua vontade para frear e interromper os homens com suas ações pecaminosas e depravadas. Então, pela soberania de Deus, operando a vontade dEle, é Ele que freia o homem do pecado. E aí nós estamos colocando Deus na sua supremacia e colocando o homem no lugar que lhe é devido. De fato, nós já nascemos em pecado. E Deus proveu Cristo crucificado para que tenhamos paz com Deus novamente. Soberania, graça. É Ele que freia. E novamente nós vemos que Deus não foi pego de surpresa em nada. Tanto na criação, quanto no pecado, quanto ao mundo depravado, aos homens. Ele não foi pego de surpresa. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente. Isso é fascinante nós entendermos isso. De que tudo faz parte do plano e do propósito de Deus. E Deus soberano está operando a sua vontade. Isso destrói com o ego e com a prepotência da humanidade de achar que o homem pode ser super-herói ou pode ser um semideus. De fato, só há um Deus soberano. E não há nenhum homem, e não há nenhuma criatura que possa se igualar a esse Deus. Deus todo soberano, todo poderoso. E em contrapartida nós entramos, quando falamos sobre a depravação, o sacrifício de Cristo, a justificação, vemos algo que só o Senhor pode dar para a humanidade. E isso parte do princípio de que, pela sua vontade, Ele dá. Jonas 2,9 diz que do Senhor vem a salvação. Então Deus não é somente soberano sobre a criação e sobre o pecado, sobre os homens depravados, mas Ele é tão soberano também porque a salvação vem dEle. Como as Escrituras afirmam, a salvação vem do Senhor. O Senhor é soberano sobre os homens e na sua soberania Ele salva os homens através de Cristo Jesus. E aí podemos pensar, aquela velha pergunta, o que Deus está fazendo? Deus está salvando os homens, elegendo os homens através de Cristo Jesus. Essa é a vontade soberana dele. Tanto de entregar o homem às suas paixões e depravações, quanto a salvação vem do Senhor.
O homem não consegue se salvar. Isso é incrível. Porque também você vê, né, falando sobre a doutrina da soberania divina, você vê, os homens realmente não são nada diante de um Deus soberano. Eu quero enfatizar isso porque mais do que nunca precisamos voltar à nossa posição, porque nós somos pó. Certo que as Escrituras falam que nós fomos criados e coroados com glória e honra, porém nós somos pó. Os homens são pó e são nada perante esse Deus soberano. E nada podem fazer para se salvar. Nada podem fazer para mudar o caráter pecaminoso que está em nós. Isso é fascinante porque nenhum homem pode se gloriar diante de Deus. Isso diz de um Deus soberano, de um Cristo supremo e de um homem totalmente dependente de Deus. Caso contrário, a gente vai estar falando de um Deus humanizado que vende Cristo a preço de banana. Mas o Deus da Bíblia, o Deus bíblico é o Deus todo-poderoso, soberano, e a salvação vem dele. Nenhum homem pode se salvar. Nenhum homem pode chegar até Deus, a não ser que a graça o alcance. E isso está totalmente ligado à soberania de Deus, porque Ele chama quem Ele quer. Isso acaba com essa questão de que a gente pode chegar diante de Deus de qualquer maneira e aceitar a Cristo e tudo vai se resolver na nossa vida. Não. Deus é soberano e Ele, na sua soberania, pela sua vontade, Ele libera a graça. Ele dá a graça. Isso porque Deus, na sua soberania, decidiu que fosse assim. Primeiro, para que o homem não se glorie diante de Deus e rejeite o sacrifício de Cristo. Segundo, porque Deus é o único que pode decretar a salvação e a eleição sobre os homens. Através do sacrifício de Cristo, Ele justifica os homens, os tornando aceitáveis diante de Deus e tendo paz com Deus. Romanos 5. Mas a salvação vem dele. A salvação vem de Deus. Do Deus soberano que opera a sua vontade sobre a vontade do homem. Porque a vontade do homem é o mal e a depravação. Fato é que se pudéssemos escolher realmente se vamos ser salvos ou não, optaríamos 100% no pecado, porque nós já nascemos pecadores. Então isso cria uma dependência, porque nós dependemos da graça de Deus, e a humanidade depende da graça de Deus. Porque, como Jonas 2,9 diz, a salvação vem de Deus. Somente Deus pode salvar, somente Deus pode eleger. E Deus, na sua soberania, dá graça a quem Ele quer, segundo a vontade dEle. Então a gente nunca vai conseguir convencer Deus a mudar de ideia. Porque se Ele não quiser operar, Ele não vai operar. Mas agora, se Ele quiser operar, Ele vai operar. É fascinante isso. Ele opera a sua vontade. Isso aniquila com a nossa vontade. E é confrontante, mas traz um conforto para os nossos corações de que todo ser humano é criado para ser totalmente dependente do Deus soberano. Por quê? Como Deus é o doador e Ele dá a vida e a morte, e todo ser está nas mãos dEle, isso cria uma dependência
de que tanto um homem depravado ou aquele que já foi eleito, salvo, depende de Deus de qualquer forma. Porque Deus opera da forma que Ele quer. E essa graça atrai os homens de maneira que a graça é irresistível, querendo os homens ou não. Então não é porque eu quero, não é porque alguém quer. Quando a graça de Deus atrai, não há como discutir, não há como negar. Porque se a salvação vem do Senhor, se a graça vem do Senhor, e essa graça é irresistível, não tem como voltar atrás. Efésios 2, 3 a 5, vamos abrir. Estamos finalizando já. Dois, do 3 ao 5. Todos acharam? O 3. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou com Cristo. E no final, o que está escrito? Pela graça sois salvos. Essa graça é irresistível. E dada por quem? Pelo Deus soberano, que faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. Indiscutível. Podemos discutir sobre várias coisas, mas esses fatos bíblicos, essas verdades bíblicas e eternas são indiscutíveis. Ou não cremos na inerrância das Escrituras. As Escrituras são verdade absoluta e elas testificam de um Deus soberano. Testificando de um Deus soberano, e a verdade absoluta, ela nos conduz à verdade. E essa verdade é indiscutível. Como podemos discutir ou tentar convencer um Deus que faz tudo o que lhe apraz, na hora que lhe apraz? Vamos abrir em outro texto, Romanos 9, 20. Romanos 9, versículo 20. Todos acharam? Nove 20. Mas ó homem, quem és tu que a Deus questionas? Dirá a coisa formada a quem formou: por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. E esse texto é interessante porque diz, né, quem somos nós, quem é o homem para discutir com Deus? E ele dá um exemplo, como assim está em vários textos das Escrituras sobre o olheiro e o barro. Né? E ele fala, olha, o olheiro não tem poder sobre o barro para fazer do barro um vaso de honra, um vaso de desonra. Não é Deus quem decreta a vida para cada um? Não é Deus poderoso e soberano para preparar uns para a salvação e outros para a depravação? Caso contrário, seria injusto. E isso é a justiça de Deus operando. Deus é totalmente justo. Então, sobre a salvação, sobre a depravação, há pontos que são indiscutíveis, porque fala de um Deus soberano, que opera, tanto faz os vasos de honra quanto os vasos de desonra. E aí, se a gente range os dentes com essas verdades, precisamos nos arrepender e olhar para o Deus bíblico de forma bíblica, da forma certa, da forma correta. E algo que eu vou falar mais para frente também é sobre, a respeito de algo que diz sobre a soberania banida, é que porque muitos rangem os dentes quando falamos sobre essas questões? Porque baniram a soberania de Deus na igreja. Não se fala mais sobre a soberania. Como eu disse, mostram um Deus humanizado que vendem um Cristo a preço de banana. Não colocam Deus na sua posição de autoridade, mas acham que Deus é um Papai Noel. Mas ele não seria justo, poderoso? De fato, ele é justo, poderoso, soberano para operar a salvação. E outros textos, um texto que eu queria abrir também com vocês é Atos 13, 48. E eu vou ler alguns outros textos aqui e vamos finalizar. Atos 13, no verso 48. Quando me deparei com esse texto, eu achei incrível. Todos acharam? 48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E a parte final: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que está? Creram todos os que talvez levantaram e falaram: eu quero fazer parte desse grupo. Não está assim. As Escrituras dizem que todos os que creram haviam sido destinados para a vida eterna. Aí vamos para outros textos, por exemplo, Efésios 1:11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Vemos aqui, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. João 15:16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Mais uma vez, Cristo mesmo dizendo: não me escolheste vós a mim.
E falando e se tratando sobre as questões salvíficas de um Deus soberano, não escolhemos, mas é Deus quem dá a sua graça. E de fato, como falamos de um Deus soberano, Ele já sabe o que aconteceu. Salmo 139 diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe. E no começo de Salmo 139 diz: para onde fugirei eu do teu Espírito? Se for nos céus, lá tu estás. Se for para o abismo, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alva, até ali o Senhor me guiará. Não tem como fugir. Aonde estivermos, Deus estará. Para liberar a sua graça e a sua vontade para cada um, segundo o decreto e a sua vontade. Em Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque quem antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Então, conforme Romanos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas não somente daqueles que amam a Deus, porque não há como amar a Deus se não formos chamados segundo o seu propósito, a chamada salvífica, a graça liberada sobre nós. Não só daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é Deus que dá, é Deus que salva. Por quê? Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano.